dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que estão aqui para mais um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir depois. Nós só temos que agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com a espiritualidade maior. Então, abençoado seja o nosso dia e que ele chegue com muita luz. Então, meus amigos, vamos começar agradecendo a Deus, sendo gratos. Vamos pedir a Ele que aumente a nossa fé e que esta fé possa nos tornar mais fortes, mais corajosos. Que o nosso dia seja um dia feliz, repleto de coisas boas, que a gente possa abraçar em nosso coração. Procuremos uma posição agradável, seja deitado, sentado. Vamos relaxar o nosso corpo físico, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo, adentrando a nossa casa física e mental, a imagem da nossa Mãe Santíssima, e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem do dia é a do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 211. Ela diz o seguinte: não adianta pensar que tem lutado inutilmente e que o melhor é protestar, reclamar, abrir a boca no mundo para que os benefícios apareçam. Coragem. Se você reforçar o pensamento, ter novas ideias, novo alento e mais otimismo, os benefícios aparecem, sem risco de falhar. Não force a vida, nem se desespere. Deus tem um excelente plano para você. Só aguarde o que é bom e agradeça tudo o que lhe acontecer, até mesmo o que parece ser um mal. Creia no grande poder que está dentro de você e tenha calma. A esperança melhora a vida e a calma é um pedaço da vitória. Que linda mensagem para o começo deste dia, esta manhã maravilhosa que Deus está nos dando. Então é isso, meus amigos. A esperança e a calma. Nós precisamos disso, porque tudo passa. Então vamos ser gratos a Deus por tudo. Porque a gratidão faz com que a gente cresça e fortalece. Vamos pensar positivo, que assim seja. Bom, o Evangelho de hoje, o capítulo, é o 10º. Capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Itens 11 e 12. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse:
Não julguem, para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher na areia, com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. Essa passagem está em João, capítulo 8, versículo 3 a 5. Então, meus amigos, vamos agora refletir um pouco sobre essa afirmação de Jesus. Não julguem para não serem julgados. Bom, infelizmente, nós ainda julgamos muito os outros. Nós somos benevolentes com nossos erros, pois nós achamos sempre que estamos certos. E somos severos com os erros alheios. Na maioria das vezes, o que julgamos que é certo, na verdade, está errado. Mas nosso egoísmo, ele não deixa a gente enxergar isso. É por isso que a gente comete tantos erros. E segundo a psicologia, quando nós enxergamos no outro algo que nos causa uma forte reação emocional, tipo raiva, irritação, bastante irritação, é porque, na verdade, nós não aceitamos que esses defeitos que a gente vê no outro também estão dentro de nós. Porque eles refletem um pouco da nossa própria personalidade. Por isso que Jesus disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. É uma grande reflexão que nós precisamos fazer. Nos olhar no espelho o tempo todo. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que todos os espíritos, sejam eles encarnados e desencarnados, todos eles estão sujeitos a cometer erros. E a responsabilidade desses erros é de cada um. Por quê? Porque varia de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual
de cada espírito. Então, temos que aprender que todo ato praticado gera uma consequência. O que significa isso? É a lei de causa e efeito. Então, como é que nós podemos nos ajudar para diminuir a prática desses erros? Primeiro, admitindo que também erramos. Essa é a oportunidade para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento nos convida a olhar para dentro de nós. E assim, nós vamos tentar entender por que certas características do outro nos afetam. Segundo passo, vamos começar a praticar a empatia, ou seja, começar a se colocar no lugar do outro. E também vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, quando ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medires, vos medirão também vocês. Então, essa é a chave para a nossa transformação moral, que é baseada na lei de Deus. E que lei é essa? A lei do amor, da justiça e da caridade. Mas também, meus amigos, Jesus também disse, e os espíritos superiores, confirmaram isso a Kardec, que se o julgamento, se julgarmos alguém, se o julgamento é para uma boa causa, o Espiritismo nos ensina que em certos casos é um dever nosso alertar, mas desde que seja para o bem comum e não para a maledicência. Porque, nesse caso, é para que a gente não possa prejudicar outras pessoas, Porque Jesus, ele também reprimiu o mal. Então, nós devemos julgar, sim, mas com prudência e não para humilhar. Precisamos avaliar bastante o nosso julgamento, o apontar o dedo. É fácil? Não é. Porque precisamos ter uma autoridade moral muito grande para apontar o dedo para o outro. Que possamos refletir sobre essa passagem do Evangelho de hoje, olhando cada um para o seu espelho, avaliando os seus erros. Todos nós erramos. Mas estamos aqui justamente para aprender. A Terra é uma escola e nós precisamos passar em todas as provas. E assim a gente possa retornar para a verdadeira morada, que é o mundo espiritual, tirando 10 em todas as provas, passando em todas as experiências carnais. Vamos pedir a Deus que nos ajude, nos dê força, para que a gente possa evoluir moralmente, espiritualmente. Porque intelectualmente até que a gente já evoluiu bastante, mas moralmente e espiritualmente estamos a desejar. Neste momento, nós só temos que agradecer mais uma vez a Deus. Gratidão.
por mais este ensinamento. E juntos vamos formar uma corrente, pedindo a Deus muita luz para cada um de nós, para os nossos familiares, para aqueles que se encontram doentes nos hospitais, aqueles que cometeram os erros, para a justiça dos homens e se encontram encarcerados, porque a justiça divina é outra. Então vamos pedir muita luz para todos nós, que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: o verdadeiro terror da existência não está na morte, mas no medo implacável da vida. É o pavor de acordar dia após dia, apenas para encarar as mesmas batalhas, as mesmas desilusões, a mesma dor incessante. É o medo de que nada jamais mude, de estar preso em um ciclo interminável de sofrimento, sem fuga à vista. E dentro desse medo, há um desespero profundo, um grito silencioso por algo, por qualquer coisa, que possa romper a monotonia, que possa injetar sentido na repetição exaustiva dos dias. Esse é o horror mais cruel. Não o fim, mas a eternidade de uma existência vazia. Percamos o medo. Pouco a pouco, vamos construindo o legado com fé, tomando a vida em nossas mãos, amando e construindo o que realmente possa nos trazer a paz, a felicidade, não se escondendo das oportunidades e nem ficando preocupados com o pior, mas vivendo o melhor de cada momento. Assim teremos uma vida na vida e não uma vida morta. Cada dia, uma oportunidade. Cada dia, cada momento pode valer muito mais que anos de espera e dor, porque tudo já está à nossa disposição. E a escolha entre viver e sofrer é nossa. A ajuda, ela vem. É só enxergar quem Deus manda. Um abraço para todos. Que Deus os abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.